Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Matemática 2 dessa semana, onde hoje a gente vai estar vendo o conteúdo de simetria no módulo 4 e vocês irão resolver os exercícios das páginas 165, 166, 167, 168, 169, 170 e 171. Conforme já havíamos estudado anteriormente, vocês já têm uma noção do que é a simetria, tá bom? Que no módulo anterior ele já abordou uma base desse conteúdo e hoje a gente vai continuar vendo, tá bem? Espero que todos estejam bem, que todos estejam com seu módulo em mãos, o módulo 4, página 161, e que também estejam com o caderno para fazer as principais anotações sobre o nosso conteúdo de hoje, certo? Então vamos dar sequência. Pessoal, a simetria, como nós já vimos, ela é uma relação de paridade, que há em relação ao comprimento, a largura e a altura das partes que compõem o todo de uma figura. Vejamos aqui um exemplo de uma imagem que eu trouxe do módulo, em que nós temos a figura de dois caranguejos, um caranguejo macho e um caranguejo fêmea, tá bom? Em algumas espécies, os machos, possuem uma pata maior e uma menor, e a fêmea possui duas patas do mesmo tamanho. Observem aí que no caranguejo fêmea traçou-se um segmento de reta E, que divide no meio. Se você pegar essa figura e dobrar no meio, vocês vão ver que ela vai ficar toda igual, você não vai ver diferença entre as duas partes, ao dobrá-las, ao colocar uma parte de frente com a outra, elas são partes iguais, então a relação de paridade. Já se você pegar a figura do caranguejo macho e fizer a mesma coisa, você vai ver que uma das patas vai ficar maior do que a outra, Então, no caranguejo fêmea, na figura, há relação de simetria, Já no caranguejo macho não há, tá bem? Então, nesse caso, a gente só diz que há simetria, na figura do caranguejo fêmea, O eixo de simetria, que corta aí ao meio, ele divide em duas partes que ao dobrar se coincidem, Então, aí uma relação de simetria, que no caso a gente pode dizer que é a simetria de reflexão ou axial, tá bom? Já no caranguejo macho não há simetria, Quando a gente dobra ao meio, a gente prova isso. E o E, como eu falei antes, é o eixo de simetria, certo? Existem algumas figuras que têm mais de um eixo de simetria, Nesse caso aqui, eu trouxe mais um exemplo, de uma figura que tem eixo de simetria, Veja que se você dobrar o meio, as duas partes vão coincidir, Então aí há uma relação de simetria. Já há outras figuras que possuem mais de um eixo de simetria, como a gente pode ver a seguir. Observem. Temos aí uma flor. Veja, se você dá para você dobrar de várias formas, obtendo aí partes que coincidem. Então aí a gente traçou 4 eixos de simetria. E uma outra figura é a que segue, um hexágono. A gente pode ver aí 6 eixos de simetria nessa figura. Ou seja, dá para você dobrar ela de 6 formas diferentes, de modo que as partes se coincidam, em relação à altura, comprimento e largura. Existem alguns casos em que a reta ela pode representar, pode ser definida como um eixo de simetria, tá bom? Vamos ver aqui o caso, ó. Eu tenho aqui duas imagens, refletidas, certo? Então, ao fazer uma dobra entre essas duas figuras, elas coincidirão, Então, nesse caso aí, como nesse outro exemplo, a gente tem uma reta que representa o eixo de simetria, entre duas figuras. Anteriormente, nós vimos o quê? Uma figura e que o eixo era o eixo de simetria da própria figura, em que a gente dividiu a figura em duas partes e vimos que as duas partes se coincidem ao dobrarmos.
tá bem? Além disso, nós temos também alguns tipos de simetria, como é o exemplo da simetria de rotação. Vejam aqui, temos uma seta, né, apontando para o lado direito e vamos girar ela para baixo, tá bom? Vamos fazer um giro aí de 90 graus. Né? Então, houve aí um giro de 90 graus, né, no sentido horário, que é o sentido dos ponteiros do relógio, né? E aí geralmente a gente coloca um eixo também para saber, né, como que essa rotação aconteceu em relação a esse eixo, tá bom? Quando é no sentido oposto aos dos ponteiros do relógio, a gente diz que é no sentido anti-horário, tá bom? Se caso a seta ela ficar só no sentido oposto, a gente diz aí que foi um giro de meia volta, né? Mas como foi só um quarto de uma volta, então foi um giro de 90 graus, a rotação. Temos a simetria de translação, que nós estudamos na outra aula. Temos aqui, ó, que a figura B ela foi obtida a partir da figura A, deslocando-se, né, 8 unidades no sentido horizontal. Na aula passada, nas aulas anteriores, a gente estudou esse tipo de translação na horizontal, na vertical, né, para a esquerda, para a direita. Então, acho que vocês devem lembrar. Além disso, também temos a simetria no plano cartesiano, tá bom? A simetria de translação é quando a gente faz o deslocamento, né, de uma figura e obtém outra. E em relação ao plano cartesiano, nós temos o seguinte, ó. Podemos ver aí que nós temos dois polígonos, né, na parte superior. Temos aí o polígono 3 e o polígono 4 na parte inferior. E a gente pode ver o seguinte, que o polígono 1 e 2, eles são simétricos em relação ao eixo Y, tá certo? Vocês podem ver ó, que o polígono 1 e o 2, eles são simétricos em relação ao eixo Y. E o polígono em relação ao eixo Y, né? E os polígonos 1 e 3, como vocês podem ver aí, eles são simétricos em relação ao eixo X, né? Que é o eixo das abscissas. O eixo Y é o eixo das ordenadas, o X é o eixo das abscissas. Polígono 1 e 3, eles são simétricos em relação ao eixo das abscissas. O polígono 1 e 2, eles são simétricos em relação ao eixo das ordenadas. Não é isso? E o polígono 1 e 4, eles também são simétricos, mas em relação à origem, tá bom? Que é o zero aí do plano cartesiano. Então temos aí esses tipos de simetria, né? As imagens foram retiradas do módulo 4 e com base nisso vocês irão resolver os exercícios, né? Em que a primeira questão vocês vão marcar um X nas figuras em que é o eixo de simetria. Lembrando que para ser eixo de simetria, né, quando você dobra a figura, as partes coincidem. Na questão de número 2, vocês vão observar como Fernanda desenhou em uma malha quadriculada a simétrica de uma figura em relação ao eixo E, vocês podem observar. E, de maneira parecida, vocês vão desenhar a simétrica de cada figura a seguir em relação ao eixo E, certo? Na questão de número 3, né, mostra que na malha quadriculada de cada item, vocês vão desenhar uma figura simétrica a que está sendo apresentada, por simetria de translação, que é aquela que desloca, no caso para a horizontal, no sentido da esquerda para a direita, e a 7 unidade de distância, considerando o lado do quadradinho como unidade de medida de comprimento. Na questão de número 4, em cada item, vocês vão determinar o tipo de simetria apresentada, conforme nós vimos anteriormente. Na questão de número 5, vocês vão determinar a quantidade de eixos de simetria de cada figura. Vocês vão aí contar quantos eixos cada uma tem. Na questão de número 6, sem usar instrumentos de medida e sabendo que o eixo é de simetria, vocês vão calcular o valor do ângulo em destaque no polígono regular que segue aí na imagem, tá bom? Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus e que para se calcular você divide o polígono em triângulos. E aí você multiplica por 180. Na questão de número 7, vocês vão primeiro observar as figuras desenhadas e vão dizer quais são simétricas por rotação em torno do ponto O
E quais são simétricas por translação? Na questão de número 8, diz que as figuras em cada item apresentam simetria de rotação. Então, com o auxílio de um transferidor, vocês irão medir o ângulo de rotação entre elas, certo? Aí usando o transferidor ou então, pessoal, vocês podem fazer de acordo com os conhecimentos de vocês sobre ângulos, tá bom? Na questão de número 9, vocês vão observar as letras do alfabeto, algumas são verdes e algumas vermelhas. Você vai dizer qual a característica comum entre as letras da mesma cor, certo? Vocês vão analisar e vão responder essa questão. Na página 169 temos a questão 10, que diz que a figura ao lado foi construída simetricamente em relação ao eixo das ordenadas. O vértice A, por exemplo, tem coordenadas A, 1D. O vértice simétrico AA, que indicamos por A, tem coordenadas -1 e D. O item A. Seguindo o exemplo, vocês vão completar o quadro, escrevendo as coordenadas de todos os vértices da figura. Na B, você vai dizer qual a relação entre as abscissas dos eixos simétricos. E na C, você vai dizer qual a relação entre as ordenadas dos vértices simétricos, tá bom? Já na questão 11, vocês vão completar os espaços em branco. Você vai dizer qual triângulo é simétrico ao triângulo 1 por rotação em relação à origem. Na B, você vai dizer qual triângulo, além do 2, é simétrico em relação ao eixo das ordenadas. E os triângulos 1 e 4 e os triângulos 2 e 3 são simétricos em relação a qual eixo? Vocês vão observar. Por fim, lá na página 170, vocês vão retomar o que vocês aprenderam, onde vocês vão só preencher os espaços em branco com conhecimentos básicos de polígonos, em relação aos triângulos, aos ângulos, aos lados, a classificação dos triângulos, e também sobre a soma das medidas dos ângulos internos e também das formas circulares, certo? E assim a gente vai finalizando o capítulo do nosso módulo que fala sobre os polígonos, tá bem? Pessoal, tenham todos uma excelente tarde, um bom final de semana, fiquem em casa, ainda estamos no período de pandemia. Aqui foi muito obrigado e até a nossa próxima aula.